Parabéns pela vitória. Eu queria falar sobre o jogo, começar perguntando por que hoje o Corinthians recebeu tantas oportunidades claras de gol e contra o Fluminense sofreu apenas 2 finalizações na direção de Carlos Miguel. Boa noite. A gente vem de um jogo muito desgastante mentalmente, fisicamente, com pouco tempo de recuperação. Nosso adversário poupou todos os jogadores no seu último jogo e acredito que a grande maioria das situações criadas por eles foram umas situações de bola parada, onde tem um bom cobrador e uma equipe de estatura alta. Mas de qualquer maneira, acho que valoriza muito o resultado por conta dessas condições. Não é fácil, a equipe também estava 16 jogos sem perder, enfrentou equipes de Série A e jogou de igual para igual, inclusive contra o Fortaleza estava ganhando até 28 minutos da segunda parte. O contexto era difícil, o clima bastante quente, bastante úmido, então tudo isso acaba dificultando. A gente teve 5 mudanças em relação ao último jogo, então tudo isso acaba afetando, mas valoriza demais a vitória e ter levado a vantagem para São Paulo. Até fugindo um pouquinho do jogo, já perguntando no contexto geral, a gente tem um processo de recuperação nessa busca desse time ideal, não sei se vocês trabalham na comissão técnica para o time ideal, mas o quanto essas lesões nesse momento da temporada têm atrapalhado vocês nessa busca, mas também no outro momento tem ajudado também a oportunizar alguns jogadores da base. Então, que você fizesse esse paralelo e que eles tivessem falado pelo Obrigado. Um momento como esse, com jogos em sequência, seria fundamental ter todos os jogadores à disposição. Isso aí seria o mundo ideal. Mas, infelizmente, a gente vem perdendo alguns jogadores importantes, que poderiam ser utilizados de início ou até no decorrer da partida. Mas, como você falou e falou muito bem, acaba oportunizando outros atletas a ter essa oportunidade, demonstrando sua capacidade, como o Antônio e eu particularmente a gente não gosta de individualizar, mas acabou surgindo a oportunidade para o Breno Bidon jogar e foi muito bem nas 2 últimas partidas e hoje premiado com um gol. Bruno, Alexandre de Central do Bidon, boa noite. Boa noite. Falando da sequência, agora Fortaleza em casa, depois tem mais uma viagem aí no Paraguai, do Rio de Janeiro, que você, por favor, traçasse um paralelo, né? Você já falou em algumas entrevistas está girando o elenco, né? Está dando condições aí, oportunidades para mais jogadores aí do elenco. E em contrapartida, o ideal para o treinador é achar os 11 titulares e dar sequência para esses 11. Queria que você comentasse essas duas visões, por favor. Tem o mundo ideal, né? E o mundo real, que infelizmente por conta da sequência de jogos, como a gente até comentou anteriormente aqui, a gente perdeu alguns jogadores, a gente não pode correr risco de perder mais jogadores, por justamente a gente vir tem uma sequência grande pela frente de jogos importantes, jogos decisivos. Então, tentar sempre balancear entre o melhor time para aquele momento e dar sequência para os jogadores. Não é fácil, a gente vinha de 3 derrotas consecutivas e agora consegue 2 vitórias em sequência, então é tentar balancear um pouquinho esse tipo de situação para que a gente consiga, esse mês de maio aí, que vão ser jogos atrás de jogos, a gente ter uma boa sequência e ter um pouco mais de tranquilidade no dia a dia, e é sempre bom você corrigir em cima da vitória. Professor Bruno Rafael Frutti de Lima, eu queria saber qual a importância de Fagner, de Cássio, jogadores mais experientes, maiores ídolos talvez da história do Corinthians, está entre eles com certeza. Qual a importância deles nessa fase que o Corinthians se encontra? Uma fase de instabilidade, onde muitos jogadores estão sendo cobrados e os jogadores indo para a reserva estão apoiando os seus companheiros. Eu queria que você falasse a importância desse grupo, né, que o Corinthians está lutando, que é muito fortalecido, que precisa de muita fortaleza para essas competições que está disputando. São jogadores fundamentais e demonstram todo o seu caráter e profissionalismo em momentos como esse, dando apoio para a equipe. Os outros jogadores veem essa referência e têm eles como exemplo. É importante demais num grupo jovem
com vários jogadores oriundos da base, você ter essa referência dentro do grupo é fundamental. Bruno, boa noite, Cecília da Band RN. Queria que você falasse sobre a importância dessa sequência do Carlos Miguel no gol do Corinthians. Ele tem 5 jogos agora com a camisa do Corinthians nessa temporada de 2024 e apenas 2 gols sofridos, e a importância dele nesse duelo contra o América tão decidido pela Copa do Brasil. Eu tive a oportunidade, se não me engano, após o jogo do Água Santa, de falar isso. O Corinthians é bem servido de goleiros. Cássio, o maior ídolo da história do Corinthians, talvez. É um grande goleiro, um grande homem, um grande profissional, assim como o Miguel vem tendo a sua oportunidade, vem correspondendo, e tem o Donelli, tem o Felipe Longo, tem o Cadu, enaltece aí todo o trabalho dos formadores desses goleiros, do Marcelo e do Luizão, o atual preparador do Corinthians. Então é importante demais, e é sempre bom a gente ter bons goleiros. Uma grande equipe normalmente costumava se dizer que começa com um grande goleiro e um atacante, e a gente está bem servido nesse tipo de situação. Bruno, na dimensão, eu queria saber se quando você opta por colocar o Fagner e o Pedro Raul ainda nos 15 minutos, você já muda o esquema tático para jogar no 3-2-5 ofensivo e no 5-3-2 defensivo. Já pensava nisso, já em colocar os dois ou não? Não, a utilização o Gustavo Mosquito já estava um pouco desgastado, e o Mateuzinho tem essa versatilidade de jogar tanto como lateral como de ponta, extremo, e o Fagner é um lateral que consegue construir baixo com qualidade, e a entrada do Pedro Raul foi troca simples e acabou que não mexeu na estrutura. Bruno, boa noite, Léo Félix, da Marcos Lopes TV 95 mais FM, parabéns pela vitória. Analisando assim, trazendo um pouco mais o assunto a respeito do jogo de hoje, a gente observou que o Corinthians, de certa forma, encontrou algumas dificuldades frente a esse América. O resultado, ele se torna positivo e deve ser comemorado, obviamente, mas você acredita que, apesar da vitória, é um jogo aberto nesse jogo da volta, tendo em vista que daqui para lá muita coisa pode acontecer, né? O Corinthians vem tentando uma nova sequência, emplacando uma sequência de vitórias, né? O América vinha numa sequência invicta, agora essa sequência ela acabou sendo parada com a vitória do Corinthians no jogo de hoje. Você acredita que o 2-1 ele ainda deixa aberto esse jogo da volta em São Paulo? Não, claro que está tudo em aberto, não tem nada decidido. Foi importante a gente ter levado vantagem para São Paulo, mas o América é uma boa equipe, tem bons jogadores, tem jogadores com experiência de Série A, Série B, é um clube que vem se reestruturando, tem uma torcida apaixonada. Foi bacana demais o ambiente que foi criado aqui dentro do jogo, mas não tem nada decidido. A eliminatória vai ser decidida em São Paulo. Boa noite. Você falou muito já sobre a situação do Corinthians, mas eu queria saber qual foi a sua impressão com o elenco do América que entrou hoje em campo e a torcida americana aqui na Arena das Dunas. Acabei de falar, né? Foi um ambiente de jogo grande, uma boa equipe. Dar os parabéns aí quem cuida do gramado espetacular, em muitas boas condições. A arena, de maneira geral, muito bem cuidada, muito bem conservada, ao contrário que às vezes você vê em outros estádios aí que foram de Copa do Mundo. E enaltecer bastante não só a equipe da América, que nos causou problemas, nos causou dificuldades, e a torcida, que também criou um ambiente fantástico de ambas as partes. Boa noite, Gilson Araújo, da 96 FM Natal. Queria que você falasse um pouquinho também da importância de agora iniciar uma boa sequência de vitórias. Já você vem, o Corinthians vem de uma vitória gigante contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, venceu hoje aqui na Arena das Dunas, e assim, a tabela é difícil. Vai enfrentar o Fortaleza, ainda vai ter o jogo contra o Nacional fora de casa, depois o Flamengo no Maracanã. Então, queria que você falasse um pouquinho do quão importante é o Corinthians manter essa boa sequência de vitórias. É fundamental, porque os jogadores ficam com mais confiança, você consegue fazer correções num ambiente de vitória, que é sempre muito mais benéfico, e é fundamental que a gente consiga, nos próximos jogos, continuar dando uma boa sequência em termos de resultado, para cada vez mais ter confiança. Os jogadores vão acabando se entendendo cada vez mais,
valorizar o grupo de maneira geral, que novos jogadores estão tendo oportunidades. Então, tudo isso é fruto do trabalho deles, então, de empenho. A gente espera continuar com essa boa sequência. Boa noite, Bruno, Vitor Eduardo, da Rádio Universitário. Diante de tantos desfalques, a solução acabou saindo das categorias de base, né, como o próprio Wesley pela ponta esquerda, mas principalmente Matheus Bidon, Breno Bidon, autor do primeiro gol. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, né, uma alternativa para os desfalques que a equipe teve no meio. A gente lamentou muito, né, a lesão do Mike, não só pela perda do jogador, mas pela pessoa. Vai ficar um longo período parado. O Ed já vem tendo oportunidade, se não me engano, já há 2 anos. Tem aproveitado, tem oscilado, que é natural de todo jogador jovem, assim como o Breno Bidon. Tem nos causado muita satisfação que ele tem entrado e tem correspondido. Normalmente um jogador jovem às vezes não suporta um jogo por conta de câimbras, e ele consegue sustentar e demonstra uma maturidade fora do comum, realmente. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Obrigado.